Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 25 de janeiro, hoje é sábado. Nós somos convidados, amados irmãos e irmãs, a celebrar a festa da conversão do apóstolo São Paulo. Hoje, então, nós celebramos esta festa da conversão de São Paulo apóstolo. A conversão é um tema muito importante, do qual nós também precisamos refletir. Nós não somos totalmente convertidos. A conversão é algo que se dá cotidianamente. Mas olhar para a vida de Paulo e perceber que este grande homem, que se tornou então uma das colunas da igreja, rompeu com um passado sanguinário, um caminho que, com toda certeza, é um caminho que dói ao coração, saber que ele perseguiu sem nenhum tipo de escrúpulos, mas que depois, por amor a Cristo, permitiu ser perseguido. Então que esse mesmo movimento também possa acontecer em nosso coração, que possamos ir ao encontro de Cristo, abandonando a nossa vida passada. Eu te convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da festa de hoje. Paulo nasceu em Tarso, na cidade que hoje é a atual Turquia, por volta do ano 10. De perseguidor dos cristãos, tornou-se incansável e destemido pregador do Evangelho a todos os povos. Escreveu algumas cartas com vistas a fortalecer a fé das comunidades por ele fundadas. Sua intensa vida apostólica foi coroada com o martírio em Roma, em torno do ano 67. A seu exemplo, propunhamo-nos ser audazes anunciadores da boa nova de Cristo com todos os meios de comunicação. A oração coleta de hoje diz assim: Ó Deus, que instruístes todos os povos pela pregação do apóstolo São Paulo, concedei aos que celebramos hoje, a sua conversão, caminhar para vós, seguindo o seu exemplo, e ser para o mundo testemunhas da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, procurar caminhar seguindo o exemplo de São Paulo, apóstolo.
Amados irmãos e irmãs, nós temos na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos de 13 a 16, esta narrativa da conversão de São Paulo. Então, era chamado de Saulo, depois passa a ser chamado de Paulo, recebe o batismo e passa a anunciar, a dar testemunho, a pregar o Santo Evangelho. Saulo, na ocasião, ainda antes de sua conversão, escuta uma voz que chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, aquele ao qual os tem perseguidos. Então, amados irmãos e irmãs, quando Paulo toma consciência de que é Jesus quem está chamando pelo nome, ele reconhece realmente ali a presença de Deus, o Deus vivo verdadeiro, o Filho de Deus encarnado. Ele muda completamente as suas convicções e o seu modo de viver. Nós vivemos nesta peleja da vida em constante mudança. Ora, vivemos então as nossas fragilidades, mas nós não podemos nos deixar abater. Nós precisamos levantar a cabeça e seguir o Senhor, ir ao encontro dele, ouvir a voz do Senhor que chama em meio a tantos ruídos desta vida. Isso é conversão, é voltar o coração ao Deus da vida. Então que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, sempre a viver este santo movimento, para que nós possamos dizer, então, como o salmista: ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Paulo tinha diante de si duas opções: crer ou recusar este convite. Ele decidiu crer. Quem crer e for batizado, ele recebe o batismo. A palavra também vai dizer, nesse episódio da conversão, que Paulo fica cego por conta da claridade que ele vê naquele momento, e que é então diante do servo do Senhor, Ananias, que ele volta a enxergar. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. E ele então me disse: o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Quem é o justo? Jesus Cristo, Senhor nosso. E abraçando a fé, então Paulo vive em sua vida aquilo que diz o Evangelho. Ide por todo o mundo anunciar o Evangelho a toda criatura. Ele se torna um incansável anunciador, um incansável missionário. Ele tem o desejo profundo de anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo aos seus irmãos. Hoje também nós somos convidados pelo Santo Batismo a vivermos esta graça. Ainda que, na nossa fé tão pequenina, não tenhamos, amados irmãos e irmãs, a graça de expulsar demônios, de falar novas línguas, de pegar em serpentes venenosas e não sofrer mal algum. E que também muitas vezes não tivermos a oportunidade de curar os enfermos. Mesmo assim, somos convidados a estar na presença do Senhor, a estar com o Senhor que tanto nos ama. Paulo entende isto. Ele entende que viver para ele é Cristo e morrer se torna lucro. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.